Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Hoje eu estou gravando aqui de um lugar bem especial aqui na minha casa, que é o meu cantinho de oração. Aqui eu tenho aqueles que são modelos de fé para a minha vida e que têm me ajudado muito nesse crescimento espiritual. Minha mãezinha Maria, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, São José com o Menino Jesus, São Miguel Arcanjo, Pai Eterno e Jesus Cristo na cruz, para a gente não esquecer que foi pelo sacrifício dele na cruz que hoje nós temos direito à salvação, ok? Como eu prometi para vocês no último vídeo, nós vamos falar hoje sobre a origem do Tribunal da Santa Inquisição. Estou usando o livro História da Igreja, Idade Média, do professor Felipe Aquino. Estou na página 346. São várias as causas que motivaram o surgimento do Tribunal da Inquisição. Vamos aqui apresentar as razões mais relevantes. Para os criminosos comuns já existiam os tribunais civis na Idade Média, mas tanto o Estado como a Igreja viam-se agora diante de numerosas ideologias perigosas, o que motivou o novo tribunal. No século XI, apareceu na Europa a resistente heresia dos cátaros, do grego cátaros é igual a puros, cátaros com K-T-H-A, ou o movimento dos albigenses, heresia fanática e revolucionária, como não houve até então, na cidade francesa de Albi, onde os hereges tinham seu foco principal. Eles consideravam a matéria má por si mesma, rejeitavam não somente a face visível da igreja, mas também as instituições básicas da vida civil, o matrimônio, a autoridade governamental, o serviço militar, e enalteciam o suicídio praticado, a chama da endura. Era uma grave ameaça não somente para a fé cristã, mas também para a vida pública. Em bandos fanáticos, às vezes apoiados por nobres senhores, os cátaros provocavam tumultos, ataques a igrejas, etc. E foi assim por todo o decorrer do século XI em diante, espalhados pela França, Espanha, Alemanha, nos Países Baixos. O historiador e filósofo francês de origem huguenote, Jules Michelet, 1798 a 1874, disse que os albigenses não eram sectários isolados, mas uma igreja inteira que se formava contra a igreja. Em toda a parte em que exerciam o poder, destruíam e queimavam as cruzes, as imagens e as relíquias dos santos e maltratavam o clero. Isso está escrito em History de France, Apud Cauli, 1914. É claro que isso não podia ficar sem resposta no contexto da época. Na mentalidade do povo da Idade Média, era lícito reprimir a heresia pelo uso da força, quando ela constituía um perigo para a ordem religiosa e civil. A heresia ameaçava o que era mais essencial na vida do povo, a sua fé. Ganhar o céu e evitar o inferno era questão fundamental, por isso era impossível tolerar as blasfêmias dos hereges, que para eles traziam o risco de atrair sobre si a cólera de Deus. Os cátaros e albigenses condenavam o juramento, que era a base e a essência da vida medieval, o vínculo feudal. Isso abalava todo o fundamento da feudalidade e gerava confusão. Daí as reações violentas que surgiam contra eles, porém, não por parte da igreja. Luteri, que não tinha simpatia pela igreja, não deixa de afirmar que no papado estava um poder essencialmente moderador na luta contra a heresia. Os massacres que ocorriam contra os hereges
eram atos de uma minoria excitada, vivamente censurada pela Igreja. Isso está escrito em Pernod, 1997, página 89. Em 1145, São Bernardo escreveu uma carta aos burgueses de Colônia na Alemanha, depois de ocorrer um massacre contra os hereges. Abre aspas. O povo de Colônia ultrapassou as marcas. Se aprovamos o seu zelo, não aprovamos de modo algum o que ele fez, porque a fé é obra de persuasão e não se impõe. Fecha aspas. Os leigos agiam de maneira mais impiedosa que o clero. O primeiro soberano que aplicou aos heréticos a pena de fogo foi o imperador Frederico II. Como político, ele e outros reis sentiam o perigo que os hereges representavam para a sociedade. Já no século X, a imperatriz bizantina Teodora, que foi imperatriz de 842 a 867, no Oriente, havia condenado à morte milhares de hereges paulicianos, gnósticos e maniqueístas dualistas. Eles predominavam no Oriente no século VI d.C., no Império Bizantino. Isso está em Bernard, página 12. Perseguidos também pelo imperador Alexis Comnenus em 1118, muitos deles migraram para o Ocidente, onde achavam refúgio e se desenvolveram fortemente. A Igreja não forçava os não cristãos nem os judeus, pagãos ou muçulmanos, a abraçarem a fé em Cristo. Se houve algo contrário nesse sentido na Espanha entre os séculos XV e XVI, essas medidas estaduais não partiram da Igreja e nem tiveram sua aprovação. Mas quem era cristão tinha assumido obrigações diante das autoridades cristãs, que lhes davam o direito de exigir fidelidade. Assim, se um cristão negasse a fé, ou seja, apostasia, tornava-se réu de um crime considerado como o maior de todos. Segundo a mentalidade dominante, a pessoa simples e até o homem culto não podiam reconhecer o direito de se levantar em assunto de fé e moral contra o consenso comum e a autoridade da Igreja estabelecida por Deus. Se os inovadores, ou seja, os hereges, guardassem para si suas ideias, poderiam viver em paz. No entanto, quando começavam a doutrinar dentro da Igreja e atrair gente simples e desprevenida, a Igreja e o Estado defendiam a população e a ordem estabelecida, da mesma forma como hoje o Estado reprime os revolucionários e os fora da lei. A propaganda herética era vista como um fanatismo religioso e uma ação contra a ordem social, e não se podia fazer frente contra elas, fosse com instrução ou argumentos da razão, senão uma coação, tribunal e prisão. Julgava-se justo, então, aplicar a pena capital, que era comum em todos os países da Europa. A Igreja exigia disciplina e punições, mas de sua parte nunca pronunciou ou executou uma sentença de morte. Isto cabia ao Estado. À Igreja não era lícito derramar sangue. Enfim, o Estado estava convencido de que era sua obrigação ética velar pelo bem comum e pela ordem de Deus, fundadora da Igreja visível e da ordem social. O povo e a autoridade civil se encarregavam de os reprimir com violência. Várias vezes os reis franceses, por iniciativa própria e contra a opinião dos bispos, condenaram à morte pregadores albigenses por subverterem a ordem constituída, e o povo fazia o mesmo. Então, nós podemos ver aqui nessa parte que a Igreja foi obrigada a instituir o Tribunal da Inquisição. Por quê? Porque o povo estava matando os hereges sem julgamento nenhum.
Simplesmente identificava um herege e ia lá e matava. Então, a Inquisição foi uma necessidade para evitar esse tipo de arbitrariedade. Alguém já te contou isso alguma vez na vida? Duvido, não é? Que as pessoas falam que a igreja matou, derramou sangue de milhares de pessoas, que a igreja é injusta. Nós vamos ver agora a parte que fala das ações violentas do povo e do Estado contra os hereges. Diz o historiador Belorca, abre aspas, os príncipes, os reis, os imperadores e o povo em massa procederam à execução dos hereges que consideravam como o maior perigo, fecha aspas, Bernard, página 12. Lorca diz que jamais houve uma heresia tão perigosa para o Estado e para a Igreja e rebelada contra ambas as instituições. 200 anos antes do Papa Gregório IX criar o Tribunal da Sagrada Inquisição, em 1231, os reis já colocavam os hereges na fogueira. Muitos fatos mostram que a violência contra os hereges não partiu da igreja, mas do povo e dos reis. Em Orleans, em 1022, o rei francês Roberto, o Pio, informado de um surto de heresia na cidade, compareceu pessoalmente, procedeu ao exame dos hereges e mandou lançar ao fogo 13 hereges, independentemente da vontade da igreja. Era a pena de morte da época para os piores crimes. A defesa da ordem pública se identificava com a da fé, mas a autoridade eclesiástica só impunha penas espirituais aos albigenses, excomunhão, interdito, etc. Pois até então, nenhuma das muitas heresias conhecidas havia sido combatida por meio de violência física. A causa da civilização e da ordem pública se identificava com a fé. Em Goslar, em 1051 e 1052, foram enforcados vários hereges porque o imperador Henrique III, que foi imperador de 1017 a 1053 da Alemanha, quis acabar com a heresia. Outros cátaros, apesar da oposição de vários bispos, foram condenados pelos magistrados de Milão a adorar a cruz ou morrer na fogueira. Para se perceber como era forte o espírito recalcitrante dos cátaros da época, basta dizer que muitos escolhiam a fogueira. Era o espírito do homem medieval. Em 1077, um herege professou seus erros diante do bispo de Cambraia. A multidão de populares lançou-se então sobre ele, sem esperar o julgamento, prenderam-no numa cabana e a incendiaram. Em 1120, o bispo de Soissons, na Inquisição Episcopal, que existiu antes da Pontifícia, encarcerou vários hereges em sua cidade. No entanto, quando foi a Belvá para pedir conselho aos bispos, reunidos ali em um sínodo, a multidão entrou à força na prisão, tomou os prisioneiros e os queimou. O povo achava que o clero demorava a agir contra os hereges. Houve um herege francês, Pedro de Braz, padre instruído, belo orador, de vida inatacável, porém tornou-se um fanático pregador contra a igreja e a sua doutrina. Para insultar os católicos na Sexta-feira Santa de 1124, em Saint-Gilles, pôs carne numa fogueira feita com cruzes de madeira. O povo, escandalizado, o agarrou e o queimou na mesma fogueira em pedaços. Casos como este houve muitos, afirma Daniel Hobbes, no volume 3, página 581. No ano 1144, o bispo Adalberto II de Lieja tentava converter alguns cátaros que estavam presos, mas o povo os arrancou das celas e com grande dificuldade o bispo pôde impedir
que apenas alguns não fossem mortos na fogueira. Algo semelhante ocorreu em Colônia, enquanto o arcebispo e os sacerdotes tentavam atrair os hereges de volta à igreja. Esses foram tomados à força pelo povo e levados à fogueira. A autoridade da igreja muitas vezes salvou pessoas de serem queimadas vivas, isso sem ao menos serem julgadas. Mas às vezes a multidão arrancava os presos da cadeia episcopal e os matava. Isto mostra a fúria que havia contra a heresia. Pedro de Braz e Arnaldo de Brescia, destacados hereges dessa época, morreram da mesma forma. O primeiro na fogueira, como vimos, e o segundo morreu nas mãos dos inimigos políticos em 1155 em Roma. Para exemplificar como o povo agia em defesa da fé, notemos uma cena narrada por Montesquieu na França. Abre aspas. Um judeu acusado de ter blasfemado contra a Santa Virgem foi condenado a ser degolado. Cavaleiros mascarados, faca à mão, subiram ao cadafalso, expulsando o executor para vingarem eles próprios a honra da Santa Virgem. Gonzaga, página 114. A fé católica era o bem mais precioso que o povo possuía, e a heresia era uma ameaça a esse bem supremo. O mesmo aconteceu em outros lugares. O bispo de Chalons percebeu que o maniqueísmo estava aumentando em sua diocese e pediu assim conselho a Vaso, bispo de Lieja, sobre o uso da força contra os hereges. Vaso aconselhou que isso era contrário ao espírito da Igreja e de Cristo, por isso devemos deixá-los viver e que a excomunhão seja suficiente. O bispo Teodino de Lieja, sucessor de Vaso e predecessor de Adalberto II, foi o único que recorreu ao poder civil para castigar os hereges, porém nunca pediu a pena de morte para eles. Um dos homens mais respeitados na igreja no século XII foi Pedro Cantor, famoso, considerado o homem mais sábio de sua época, que disse, abre aspas, mesmo que sejam declarados culpados ou livremente confessem sua culpa, os cátaros não devem ser condenados à morte, ao menos enquanto não ataquem com armas a igreja. Pois o apóstolo dizia, se um herege não segue, evita-o, não disse, mata-o. Coloquem-os na prisão se querem, mas não os matem. Também o rei Henrique II, 1133 a 1189, na Inglaterra, não o santo da Alemanha, perseguiu os hereges na Inglaterra. Esse rei havia sido excomungado pelo Papa Alexandre III, que foi Papa de 1159 a 1181, tendo entrado em luta contra o arcebispo e Santo Tomás Becket, primaz de Cantuária. Este rei foi um dos maiores repressores da heresia. Em 1185, por exemplo, alguns hereges da Flandria refugiaram-se na Inglaterra. Então o rei mandou prendê-los, marcá-los com ferro em brasa na testa, sendo expostos assim desfigurados ao povo. Além disso, proibiu ao povo que lhes dessem qualquer ajuda, alimento ou abrigo para que viessem a morrer. Raimundo V, conde de Toulouse, de 1148 a 1194, na França, promulgou uma lei que castigava com a morte os seguidores e benfeitores da seita cátara. Os soldados de Simão Montfort, na cruzada contra os albigenses, consideravam cumprir essa lei em 1211, quando divulgavam ter queimados a muitos. Em 1197, Pedro II, rei de Aragão e conde de Barcelona, expulsou todos os valdenses
e demais cismáticos de seu território. Caso contrário, seriam condenados à fogueira após o Domingo de Ramos do ano seguinte. O famoso rei Filipe Augusto, que foi rei de 1180 a 1223 de França, mandou para a fogueira 8 cátaros em Troyes em 1200, um em Nevers em 1201, vários em Bras-sur-Vesle em 1204 e muitos em Paris, entre eles sacerdotes, clérigos, leigos e até mulheres. A legislação da Igreja não aprovava essa violência. O Papa Alexandre III, de 1159 a 1181, no Concílio de Latrão III, de 1179, pediu aos soberanos seculares que impusessem silêncio aos perturbadores da ordem pública, se fosse necessário pela força, mas não a pena de morte. Os dados acima mostram que a violência e a fogueira empregadas contra os hereges era a iniciativa dos reis ou do povo fanatizado. Os hereges eram odiados, não sendo este ódio inspirado e fomentado pela autoridade da Igreja. Fica claro que a Inquisição foi praticada pela autoridade civil e pelo povo, bem antes de estar regulamentada pela Igreja, que isso aconteceu a partir de 1231. E muitas vezes o poder civil ultrapassou o eclesiástico para eliminar adversários políticos. Daniel Hopes diz: foi, portanto, a opinião pública que exigiu com muita frequência das autoridades um castigo exemplar para os culpados, chegando às vezes até substituí-la nessa tarefa. Todo o regime político e social estava alicerçado sobre a fé. As instituições apoiavam-se nos artigos do Credo. Isso está no livro de Daniel Hopes, volume 3, páginas 577 a 578. Assim, para aquele povo, a heresia era a mais perigosa das anarquias. Hopes cita Arquilhieri, abre aspas, nada há de estranho em que essa cidade cristã tenha visto na heresia o espectro de sua própria destruição, porque a heresia é a pessoa de Cristo mutilada, é a doutrina da Igreja travestida, é o desprezo da autoridade do Deus vivo na Igreja, é a sociedade atingida nas suas forças vivas, é o mundo cristão ameaçado de ruína. Até soberanos excomungados como Frederico II e Manfredo da Cilícia perseguiram violentamente os hereges. Isso mostra o seu perigoso caráter antissocial. Foi Frederico II, que foi rei de 1194 a 1250, quem instituiu formalmente a pena de morte na fogueira para os hereges condenados. É neste contexto de pavor à heresia que o povo exigia a fogueira dos envenenadores e feiticeiros para os hereges rebeldes. Nenhuma pena mais leve lhes parecia suficiente castigo. A pena da fogueira começou em 1022 em Orleans com o rei Roberto o Piedoso e tornou-se de uso corrente a partir de 1050. A heresia cátara cresceu de maneira assustadora e rápida, gerando uma anarquia espiritual e social descontrolada. E a responsabilidade de toda a vida coletiva estava nas mãos da Igreja. A vida religiosa estava ameaçada e, como consequência, a vida da sociedade. Então, podemos dizer que a sociedade cristã exigiu a instituição da Inquisição Pontifícia. Nós vamos terminar esse vídeo por aqui. O terceiro vídeo sobre a Inquisição, nós vamos falar sobre a reação da Igreja, né? A Igreja forçada a agir. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo, tá? E eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus.